Todos a morrer. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, bichinhos, muito bom dia. Olá, bom dia, como é que vocês Como é estão? que estamos? Oh. Estás com uma t-shirt lavada? Pois, a primeira da semana. Branca e Uau. lavada, sem manchas de Imaculada. café. Outro dia atirei um bocado de café para a t-shirt Pois branca foi. de Tiago E Ribeiro. resolveu-se. É aquele líquido da louça. E às vezes trago Em batom pré-lavagem, e exatamente. dou-lhe uns beijos Sim, no pescoço, no fim para do ele chegar a pescoço. casa e ter problemas em casa. Sim, E conjugais. apanhar com uma frigideira nos cones. Claro. Que também não lhe fazia mal absolutamente. Nunca fez a nada Nós nem aqui somos ninguém. contra a violência doméstica, Sim. mas há casos, e o do Tiago Ribeiro é um Corretivozinhos, deles, não é? É um aviso. É. Chega. Vamos lá com a Trax. Bora. Hoje temos um episódio. Temos já que, resolver, percebes por temos que Trax. resolver esse negócio da Trax. Da Ficou no Trax? ar e eu recebi É mensagens. verdade, a playlist. Vamos tratar trabalhar disso. nesse negócio. Vamos ok? pôr o Fábio Ok. a trabalhar. Claro. De vez em quando. Bem, então, hoje vamos ter um episódio que dava um podcast de crime incrível. Aliás, já deu e já vamos falar dele. Neste dia, estávamos em 2021. Ontem. Foi ontem. Ontem. Covid, Estávamos todos em casa. tudo fechado. Exatamente. Sim. E essa senhora também estava fechada em casa. Morria em Kalas. Calas. Escreve-se como o apelido da cantora popular grega, da cantora grega, mas é um sítio que fica na Côte d'Azur, em França. Portanto, aos 84 anos morreu ela. Xisa, estou no vestido. Falamos da médium ou vidente italiana Maria Duval. Cala-te. Maria Duval. Cala-te. Cala-te, não pode ser. Não pode ser. Olha que temos muitos ouvintes italianos, mesmo à série, que gostam, que nos acompanham, e estamos já a pensar que estamos a gozar com o facto deles falarem de uma maneira absolutamente ridícula. Sim, percebe-se perfeitamente. E a partir da noite, com o progredir da noite, vai-se percebendo mais ainda. Mas temos um grupo Claro, na comunidade sei, italiana sei. em Portugal que nos ouve. Chamava-se ela, na verdade, Maria Duval, não, Maria Carolina Gamba. E nasceu em 1937 em Milão. Menos mal. Nós gostamos de dizer sempre aqui mal todos Menos onde mal. vocês nascem, Nossa. mas Milão vale a pena. Vá. Também não exageres. Tem o Duomo e tem mais o quê? Aquelas coisas, as galerias. Não Tem sei. ali uma baixa. Lafayette. Tem uma bonita. Galerias Lafayette. Versão milanesa. E tem as massas, as Claro. famosas massas milanesas. Tem ótimo vinho e tem. Tem, Milão é Vá, Milão é então não é. Milão é Pronto. Milão Ele é está a ceder. Ele está a Milão ceder. é Não é beja, mas. Pois, claro, tá- também só cada qual dá o que tem, não é? Exatamente, e a mais sim. não é obrigado. Desde miudinha que a nossa Maria mostrava que tinha uns poderes especiais, no caso, e nomeadamente, para contactar com o além. Estava além. Maria, estás onde? Estou além. Maria, vais para. Vou para quem? E daqui não passo. Falava ela com o mundo dos muertos. Nós também, no fundo. Podes espirrar. Nunca me sabe, aconteceu. É muito, Seis é anos e muito vou espirrar. curioso que é. Consegui, não nós estamos a espirrei. brincar, mas é uma unidade que respeitamos muito. Eu não é? estou a brincar. É assim uma. Ah, melhor, estou a brincar, mas não estou a brincar. Pois, eu sei. Ainda há sei, pouco sei. tempo falámos dessas Sim, questões. sim, sim. Nestas coisas, eu não me meto. Bom, depois ela muda-se de facto para a Côte d'Azur, sai lá de Milão e vai para a Côte d'Azur e vai se tornar uma celebridade mesmo como médium. Estamos nos anos 70, no início dos anos 70, e vai começar a ser a médium, a vidente preferida de outras das celebridades todas, que também é uma moda às vezes esta Pois. história. Consta que com os seus poderes terá um dia até mesmo encontrado um cão que a Brigitte Bardot tinha perdido e ela disse: o cão está. Ela falava assim, era do brandy, não era que fosse. Claro, depois do almoço Só era de- muito não essa era um voz. virago, mas era. O cão! Peraí que eu já tenho outro cão! E cuspia para o chão. Apagava o E a cigarro. Brigitte Bardot, que na altura ainda era mais ou menos simpática, disse secreto. Bom, a Brigitte Bardot, uns anos depois, disse: não, é mentira, nunca me perdi cão nenhum. Matei, eu é que os matei, que é mais. Por acaso não, que ela de animais adora. Pois, Odeia o filho. Até ao. Pá, até. Viva deve ser a mulher com mais mau feitio da história. Portanto, Mas ela tornou-se uma defensora sim, popularíssima imenso, dos imenso animais. é verdade. Agora, do que nós sabemos mesmo é que nestes anos 70 e depois 80, a Maria Duval era de facto uma estrela, e ficou muito famosa, sobretudo ali na Côte d'Azur, que começou ali, porque há uma mulher de um dentista que desaparece, ninguém sabe onde ela está, e isto passa-se em Saint-Tropez, e a Maria Duval lá traz assim uns achaques e encontra a mulher do dentista, e aquilo vem nos jornais, nas capas dos jornais todos, que era um caso famoso, era um dentista famoso. Que melhor promoção podia ter? Claro, e então Pois. isto
mais outros casos aqui e ali, e com um pêndulo ela encontrou a mulher do tal dentista e vai começar a ficar mesmo uma personalidade famosa, primeiro em França, e depois até se espalhou. Escrevia horóscopos para os jornais, para as revistas também, e à televisão. Ficou-se uma celebridade, não é? Chegou a ser capa da revista Vogue, lá em França. E depois começaram a correr para o seu consultório os empresários todos, vamos dizer, os ricos, não é? Franceses, os políticos também, contava-se assim. Bem, isto sempre um bocadinho especulativo, que as pessoas também não faziam propriamente anúncio destas cenas, mas é verdade. E os casos que ela resolvia, ou pelo menos estas coisas o primeiro-ministro sueco foi a Maria do Val ver se estava tudo bem lá em casa. Claro, com uma lista muito restrita, certamente, de frequentadores, não é? Claro, sim, mas ela era uma celebridade e as celebridades lá também. E isto saía no jornal, no Brasil falava-se dela, a Itália falava-se dela, a famosa Maria do Val. Enfim, estava ela living the life. Só que a verdade, o que nós queremos mesmo falar não é tanto da Maria do Val, mas deste nome, Maria do Val, que vai ser usado na maior fraude da história, numa das maiores fraudes da história de sempre, de todos os tempos. Vamos saber o que foi isso. Por amor de Deus, vamos lá. Saltamos para os anos 90 e há umas quantas pessoas, primeiro até na América, ali para a América, os Estados Unidos e o Canadá, pessoas mais velhas, pessoas frágeis, pessoas geralmente sozinhas ou doentes em casa, começam a receber cartas escritas à mão e assinadas pela Maria do Val. Eram cartas muito pessoais, que falavam de coisas... Daquelas vidas. Daquelas vidas, sim. Bem, sei que o seu filho morreu há 2 anos, umas coisas assim. Que horror. E eu sou Miriam e a Maria do Val, escritas à mão, a carta assinada pela Maria do Val, e diziam coisas, bem, que sabiam muitas coisas muito pessoais, né, as doenças que as pessoas tinham, e ajudavam, ofereciam a ajuda espiritual da famosa e poderosa Miriam Maria do Val. E ofereciam, às vezes, ajuda para coisas económicas, os números da lotaria, ou faça isto, reza isto, eu ajudo-a cá. E prometia, claro, em troca pedia um pequeno pagamento, não era muito dinheiro, $40. Bem, estamos nos anos 90, mas não é uma coisa escandalosa. Sim. $40 por essa ajuda. Mas depois começavam a chegar outras cartas e começava uma verdadeira troca de correspondência. Muitas pessoas até quase com um apoio psicológico ali nasquelas cartas. E os velhinhos, sobretudo as velhinhas, é verdade. Há histórias bem tristes. Sim, mas isto ainda vai dar umas voltas ainda maiores. E estas velhinhas, quase todas velhinhas, sim, iam desenvolvendo uma relação muito próxima com esta Maria do Val. Era a sua amiga Maria do Val, que também lhe escrevia a contar umas coisas lá da vida dela. E para além das cartas, esta vidente também vendia uns amuletos de plástico e umas porcarias, aí já envolvia mais dinheiro. Merch. Agora, exatamente. Agora, também se podemos dizer assim, está bem, umas quantas cartas escritas à mão, umas quantas velhinhas lá na 40 América. paus aqui, outra dólares, ali, claro. É verdade. Também não há de ter sido assim uma coisa tão extraordinária. Mas a verdade é que este esquema não só durou perto de 20 anos, desde meio dos anos 90 até 2014, como na verdade durante esse tempo foram mandadas e trocadas bem mais de 1 milhão de cartas. Nossa. E foi sacado às vítimas, estima-se, cerca de $200 milhões. 200 milhões de dólares. É um esquema gigante, sobretudo isto nos Estados Unidos e no Canadá, mas também depois noutras partes do mundo. Chegou a Hong Kong esta história. Há quem tenha perdido todas as suas economias, entrado numa voragem de adição psicológica àquela amiga, aquela entidade, e há histórias de não é? partir o coração. Sim, pessoas que começaram a ter, que tinham Alzheimer, e às vezes são os filhos que iam ver, tipo, onde é que está o dinheiro da minha mãe, não é? Há gente que perdia o dinheiro todo nos números da lotaria que vinham lá naquelas cartas. Enfim, até que começaram a aparecer umas queixas, ou de familiares ou dos próprios, naqueles fóruns da internet, de gente a dizer: eu troquei as cartas com a Maria do Val, com a minha amiga. Alguns até demoraram muito tempo a fazer isto. Isto demorou 20 anos, porque era a Maria do Val, era a sua amiga Maria doVal, era uma coisa mesmo muito, muito fora. Até que finalmente a coisa chega aos ouvidos da polícia. Uma traição, não é? É uma claro, relação que se estabeleceu confiança. Isto é a minha amiga, mas ela sabe bem, isto é brincar ou usar com aquilo que as pessoas acreditam, é sempre uma coisa muito delicada. Que esquema. Estás-me a fazer lembrar, deixa-me só uma nota de 5 segundos, lembrar o primeiro episódio da maravilhosa e agora premiadíssima série da nossa portuguesa Mariana Vanzeler. O primeiro episódio é sobre um esquema de comunicações que é estabelecido entre o México e os Estados Unidos da América com a mesma base. A base são chamadas de confiança, um amigo, uma voz amiga que te acompanha, que te cobra inicialmente pouco, mas que depois vai-se entranhando na tua vida e já não tens nada. Isso diz-te tudo o que tens. É o primeiro episódio desta incrível série. Premiada com um Emmy. 5 categorias. É um aspirador. A nossa Mariana Vanzeler. Portanto,
temos aí um esquema. E isto agora é muito engraçado. Eu não vi esse episódio, ainda vou ver, mas com a internet nós chama-se fazer. Bem, não é bem o cold reading, é outra coisa, mas sabe-se tudo sobre a vida das pessoas. Eu sei, eu consigo através da internet ver como é que se chama a tua mãe, Tiago, onde é que ela mora, claro. E de ligar-te. Olha, estou aqui de São Miguel. Consegues estabelecer um ponto de confiança. Não é que a gente não diga aqui também. Claro, bem, e coisas. Figuras que são mais ou menos públicas é mais fácil, claro. Mas pronto, e este esquema lá foi sendo montado e a polícia começa a investigar aquilo, mas há uma pergunta que não queria calar, como se chama dizer, que é como é que uma única mulher consegue escrever mais de 1 milhão de cartas à mão, porque elas eram escritas de cartas à mão. E pensar, isto não pode ser. E vão tentar descobrir o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e vão começar as suas investigações. Corria o ano 2014, portanto mais ou menos 20 anos depois deste esquema ter começado. Uau. Não foi nada fácil. A polícia ao início pensou, não existe nenhuma Maria do Val, é impossível, isto é um nome que inventaram e há muitas pessoas a escrever estas cartas, até a letra não era sempre igual. E claro, mas vão investigar, não é? Muito vasculham. São jornalistas belgas até que chegam lá. Aliás, os jornalistas e a polícia nesta investigação e noutras lado a lado. andam lado a lado e às vezes os investigadores, os jornalistas até indo um bocadinho mais longe do que a polícia. E vão dar com ela mesmo no sul de França. Encontram agora já uma mulher mais velha e até já com alguma senilidade e conseguem falar com ela, entrevistaram-na e começam a desfazer este novelo de uma teia que é muito mais complexa e estes jornalistas depois escrevem um livro chamado Um Pacto com o Demónio, a história sinistra e real de uma das maiores fraudes da história. A tal Maria do Val, que se chamava, já vimos, Carolina Gamba, tinha vendido nos anos 90 o direito ao uso do seu nome, ela que era uma vidente famosa, a uma empresa de um tipo, um franco-canadiano chamado Patrice Roner, que tinha dito assim, ele tinha a sua empresa e começou por vender os tais amuletos e as coisas e depois, supostamente sem ela saber ou não, começou a montar este esquema com uma rede de pessoas que ia escrevendo estas cartas. Trabalhadores, copistas, quase. Sim. Mas depois arranjaram uma tecnologia informática para as cartas parecerem escritas à mão e depois uma equipa que também fazia ir à busca na internet e depois até outra coisa, esta mega data, não é? Os big data, comprar, que se vendem na Dark Web e nessas coisas, listas da Segurança Social, por exemplo, onde tu vês, esta mulher tem cancro, esta mulher vive sozinha, esta mulher perdeu um filho, esta mulher tem 86 anos e saber o nome, a morada, a idade e pelo nome, isto era uma carta que não te chega a dizer querido vizinho, não é? Chega a dizer querida Tiago Ribeiro. Claro. Que esquema. Querida Tiago Ribeiro. Percebi. Não, eu vou-te dizer, isto hoje, não estávamos preparados para isto. É incrível, não é? Que esquema, incrível. que teia. É mesmo incrível. E pronto, e então lá vai escalando até chegar esta bela soma de 200 milhões de dólares sacados às pessoas mais vulneráveis. Era o próprio lema deste Patrice, que era ele próprio uma figura fascinante, que era um tipo que desde miúdo queria ser rico e dizia ele, o seu lema, a maneira de seres milionário é conseguires fazer $1 1 milhão de vezes. Incrível. Mas já estava a anunciar. Claro. Para onde ir parar. É incrível mesmo. E depois, encontrar estes verdadeiros criminosos não foi fácil para a polícia. Porquê? Isto era uma empresa, é quase o esquema da economia atual. Era uma empresa que depois era vendida à outra, que era vendida à outra, e às vezes perdes o rastro. Rastrear isso infinito. Aquelas empty shells, como é que se chama isso em português? Sim. Empresas vazias. Claro. E a polícia chegava, é um escritório e chega a um barraco, não está lá nada, mas foram conseguindo. E claro, e com muita ajuda de um tipo que dedica quase a vida a este projeto. Sim, é verdade. Era um agente do Serviço Postal americano que vai e com os jornalistas diz assim: eu vou encontrar isto, vamos seguir o trilho. É um homem fantástico. Claro. E ao lixo das coisas, e a ver as coisas. A rota todas. das cartas, não é? A rota das cartas, sim. Uau. E ele começa por descobrir primeiro uma fraude de produtos de perda de peso por esta empresa e conseguem finalmente chegar a esta quadrilha. São presas 2 mulheres no Canadá, depois o tal cabecilha, o tal Patrice Roner, que estava em Ibiza, andava a viver em vários países do mundo, já tinha vindo à Nova Zelândia com a sua família, a fugir. Bandalho. Claro, e foram presas mais umas quantas pessoas. A pena mais alta foi para este tal chefe, o tal Patrice, que apanhou 10 anos de cadeia por fraude postal, porque é um tema muito sensível. Ele dizia: não fiz nada, eu escrevi umas cartas, as pessoas mandavam-me o dinheiro. Por e livre vontade cederam, sim. foram cedendo. Ainda que moralmente tu possas dizer estavas a explorar das crenças das pessoas. Roubaste os dados, o ponto de partida é tudo roubado. Sim. Eles como o apanharam foi fraude postal, porque havia esses contornos. E há um final feliz. Eles conseguiram reaver todo o dinheiro suficiente para devolver às vítimas que ainda estavam vivas. Muita gente morreu ao longo destes 20 anos, mas pronto, o dinheiro que eles tinham conseguiu para pagarem. Quem quiser saber mais, há um podcast
ótimo que acompanha com muito mais detalhe esta emocionante pesquisa, sobretudo deste homem. Chama-se The Greatest Scam Ever Written e podem ouvir em todo o lado. Quanto à verdadeira Maria Duval, não se sabe o seu verdadeiro envolvimento, se ela teria noção do que estavam a fazer, se tinha apenas vendido o seu nome, se nem se fazia ideia, se não fazia ideia pelo menos da escala que a coisa tinha tomado. Ela teve um único filho, que diz em entrevistas que ela, sendo mais vítima também do que culpada, porque estavam a usar o seu nome neste esquema, ela diz, ela, de qualquer forma, tinha noção, talvez não da escala, mas sabia e gostava, porque aquilo que a guiava nesta história era a fama e a vaidade de saber que para mais de 1 milhão de pessoas ela era de facto a vidente mais poderosa do mundo. E esta é também, confesso, a minha versão preferida da história. A Maria Duval morreu faz hoje 3 anos. Uau.